Boa tarde, turma. Temos duas hoje aqui até agora, Ângela e Bruna. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Mariana entrando. Ok, turma, vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal chega, porque nós temos só um, dois, três, quatro alunas. Temos quatro alunas e nós temos um número considerável de alunos. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal entra, tá? Vamos aguardar um minutinho, tá, turma? Tô de olho aqui para ver quem é que entra. Turma, enquanto isso eu vou logo compartilhar a tela aqui. Turma, vocês conseguem enxergar aqui, ó? Meninas, vocês conseguem enxergar aqui, ó? Me confirmem aí, por favor. Sim, Ok. Certo. Vocês tiveram contato com com as outras alunas, com as meninas, para saber se vão assistir aula agora, como é que é? Eu acho que vão. É, né? Se vocês tiverem algum grupo, gente, mandem o convite dizendo que a aula já vai começar. Na verdade, já começou, né? Opa, Carol. 5 alunos. Vamos ver aqui no bate-papo. Boa tarde, Carol. Tícia. Ok. Certo. Temos aqui Ângela, Tícia, Ana Maísa, Bruna, Carol e Mariana. Ok, turma, então vamos iniciar. Turma, neste primeiro momento, vou falar um pouquinho aqui sobre o aula. Vocês devem, Luiz Eduardo, vocês devem ter acessado, né? Devem ter acesso ao AVA.
E aí, no planejamento de vocês, tá? Deixa eu ver se eu abro ele aqui, ó. No planejamento de vocês de aula, tem a trilha de aprendizagem, para que vocês acessem, né? Tá no AVA, vocês vão lá certinho, ó. Trilhas de aprendizagem. Semana 6 de abril a 9 de abril. Aí vocês vão no AVA, na parte de trilha de aprendizagem e clicam, tá? Na semana 6 a 9. E aí, Ana Júlia também entra. Aí vocês vão encontrar isso aqui, vão visualizar isso. Aí vocês vão clicar. Tchau. Clicou bem aqui, né? Que esse material que nós iremos trabalhar. Mas não se preocupe que eu não irei trabalhar só isso. E tem que ser na parte de balcão de redação, porque se vocês forem só na redação, não tem, é no balcão de redação. No AVA, tá no balcão de redação. Aí bem aqui, eu vou clicar, certo? Vai abrir uma atividade com uma explicaçãozinha, tá? Deixa ele carregar um pouquinho aqui. Gabriel, beleza. Tá aqui, ó. Nós temos uma atividade. Vou dar um zoom. Certo. E aqui nós temos uma, eu creio que seja uma proposta. Deixa eu ver o negocinho bem aqui. Certo. Ah, ele está pedindo dissertativo argumentativo. Perfeito. Então, não tenho muito o que abordar aqui não, porque é só uma atividade. Tio, podemos enviar até o dia 29, né? Porque prorrogaram até esse dia. Aí eu fiquei, calma. Gente, não se preocupem, eu vou prorrogar até dia 29. Eu vou fazer a alteração, tá? Eu vou fazer logo agora de vocês, rapidinho, tá? Para vocês verem que foi alterado aqui. A gente vem na atividades, tá? Professor, Oi. a redação que a gente vai entregar é essa que tá no AVA, né? A redação que a gente vai entregar contando como nota é essa que tá no AVA, né? Na verdade, foram as primeiras relativas às atividades domiciliares de março, que a gente passou uma leve de atividades antes de nós entrarmos de férias. Eu não sei se vocês Que o senhor lembram. mandou uma folha que tinha vários E, textos, né? essas aí que contam, exatamente, são essas, tá? Não é essas recentes, não. Tá aqui, ó, de vocês, eu vou vir bem aqui em editar, tá pro dia 22, né? Vocês já localizaram aí a questão das atividades, né? Então eu vou vir Sim. bem, então eu vou vir bem aqui, entregar dia 29 e vou salvar. Pronto, aí eu vou fazer isso com as demais turmas, porque se eu dei muita aula esses dias e foi um pouquinho complicado, mas já tá alterado lá. Vão, Tianos até dizendo certo, ok, já falou, tô respondendo aqui no bate-papo, ok, certo. Então, já tá alterada a atividade de vocês, beleza. Turma, eu entrei aqui, certo? E nós temos essa atividade, já passei para vocês, então não é esse o foco, é o texto dissertativo argumentativo. Hoje eu queria o máximo de vocês presentes, porque hoje a gente vai fazer um negócio bem legal, vai ser bem produtivo e vocês vão gostar muito. Essa aula, inclusive, já dei em todas as outras turmas que eu estou dando aula de redação e vai esclarecer muita coisa para vocês. Deixa eu ver quem é que está presente aqui, certo? Ângela presente, Ana Júlia, Ana Maísa, Bruna, Carol, Gabriel Guimarães, Luiz Eduardo, Mariana, Pedro Machado, Tícia, certo? Ok. Tranquilo, só quero confirmação de todos. Todos me ouvem claramente? Confirme aí todo mundo. Vamos lá, gente. Um por um. Sim. Sim. Ok, 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 beleza. Então, só alegria, certo? Confirmaram aqui pelo chat que tem gente que não gosta de falar, fica com vergonha, né? Luiz Eduardo, que geralmente gosta de falar, botou só sim aqui. Só de tu. Teu microfone não tá legal, Luiz? Porque eu tenho certeza. Oi, pode falar. Bárbara vai se atrasar um pouco porque a internet dela tá um pouquinho ruim, tá? Tá. Porque, Luiz, te conhecendo, tu vai perguntar muita coisa hoje. Pode ter certeza.
Então, a gente tem o Tia, microfone. porque parece que o áudio dele também não tá bom mesmo, não. Aí é por isso Hum, que ele vai responder pelo chat. tá certo. Ixi, então já prepara o dedo para digitar, Luiz. Então, beleza. Então, olha só. Por quê? Opa, João Gabriel. Beleza. Essa aula que eu vou dar para vocês, inclusive eu tenho ela gravada em vários, e vou jogar no YouTube, lógico, também tem em vários cursos que eu dou aula. O que que acontece? O que que nós vamos ver hoje? Beleza, já tá aqui no ponto. Então, olha só, galerinha, certo? Eu vou até fechar, porque essa aqui eu fiz as correções, eu vou fechar essa aqui e eu vou abrir novamente. Eu não quero deixar salvas alterações, que a gente vai grifar. Então, eu vou vir aqui na minha área de trabalho, que nem é poluída a minha área de trabalho, de tanto link, de tanto ícone que tem aí, ó. Tanta pasta. Vai abrir aqui rapidinho. Beleza. Pronto, galera. Olha só. Hoje nós vamos destrinchar essa cartilha de redação. É a cartilha de participante, né? Do participante. É a cartilha de redação. Olha só, aí vocês vão ter bastante conhecimentos e ideias acerca do que o Enem pede de fato. Bem direcionado. E aqui não é um documento aleatório. Isso aqui não é um documento tirado de qualquer site. Ah, eu fui ali no site e peguei. Não, não é isso. Aqui, turma, Diretoria de Avaliação da Educação Básica da EB, certo? E aí, bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tararara, INEP, é um documento do próprio INEP, Ministério da Educação. Tá? República Federativa do Brasil, Ministério da Educação, MEC mesmo, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Diretoria de Avaliação da Educação Básica da EB. O que que acontece? Olha a importância dessa cartilha para vocês terem uma ideia, certo? Essa cartilha, turma, tá? Essa cartilha você deve ter perguntado, professor, olha ali no comecinho, essa cartilha tem em 2019. Por quê? Porque foi a última cartilha, foi a mais atual, disponibilizada pelo próprio INEP, pelo próprio instituto que organiza o Enem. E olha só como ela é interessante, nós vamos destrinchá-la toda, certo? Por que que ela é interessante essa cartilha? Pelo seguinte, olha só. Ela esclarece uma série de dúvidas, ela vai dizer como as redações são corrigidas, as formas de correção, ela fala na questão estrutural e contextual. Muita coisa eu já falei para vocês, mas vai dar uma reforçada legal, como avalia. A questão de, olha só, interessante de você entender as competências, porque você vai saber onde é que está melhorando, onde é que você está errando, o que está acontecendo, até te dar uma ideia para tu ter entendimento da tua nota antes mesmo de receber. Aí você, professor, mas a gente viu a questão das competências, só que aqui fala até das competências competências por competência. Como assim? Competência dentro da competência. Porque dentro da competência você recebe pontuações de 0 a 200. Ok, essa análise aqui é da competência 1. Aí se tu for uma pessoa que tem um domínio da modalidade escrita, demonstra excelente domínio, aí tu recebe 200 pontos. Nem tanto, 160 a gente vai analisar tudo isso. Essa cartilha, ela também explica os princípios básicos do texto dissertativo argumentativo, dizendo justamente o que vocês devem fazer. Tá bem aqui, ó. As estratégias argumentativas, tudo que eu já falei, dados explicativos, mas ele coloca bem pontuado aqui direitinho, dando os avisos o que pode, o que não pode. E fora isso, turma, olha só que legal também. Eles falam tudo sobre a redação, tudo, desenvolvido pelo próprio INEP, pelo próprio Enem. Então não tem contradição aqui, não tem história de dizer, porque isso não pode, porque não sei o que, não existe isso. Porque o INEP está dizendo o que é válido, o que eles exigem. Ó, o que é considerado desrespeito aos direitos humanos, até isso explicando. E quando chega um pouquinho mais à frente, ele ainda tem amostra de redações, ou seja, eles colocaram redações dos alunos que tiraram, dos candidatos que tiraram 1.000 pontos, como exemplo, os que botaram aqui, colocaram o tema, colocaram as redações, ó. Redação de Carolina Mendes Pereira. Aí tem do Matheus não sei das quantas, espera aí. Certo? Tem do Matheus Martins. Então, ou seja, nós temos, além das redações exemplares, os comentários e os tipos de correção do próprio INEP, do próprio Enem. Então, temos modelos de redações corrigidas pelo próprio Enem, dizendo onde os alunos acertaram, o que eles erraram, o que levaram eles a tirar nota 1.000. Tá vendo como esse material, isso aqui vale ouro, certo? E eu gosto muito de falar sobre esse material,
porque muito professor já entrou errado, muito professor já entrou errado comigo, e eu provei por A mais B, porque tem professores que nem se dão trabalho, gente, de procurar essa cartilhazinha aqui, de ler, de procurar saber o que que o Enem rege, o que que o Enem prega, aí às vezes fica falando besteira, e aí eu não deixo passar não, turma, não deixo mesmo. Quer ver, ó, nesse ponto bem aqui, ó, eu gosto muito de falar sobre aqui na competência 2, que é justamente sobre repertório sociocultural. Tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó, o próprio INEP explica, ó. A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo argumentativo, se combinar os dois princípios, aqui, os dois princípios de estruturação do texto dissertativo argumentativo. Tá aqui, tá falando do texto dissertativo argumentativo. E os dois princípios, né? E aqui tem os dois princípios. E olha o que eles falam bem aqui, ó. O que eu coloco justamente para vocês, ó. Dados estatísticos, exemplos, pesquisas. E bem aqui, turma. Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Tá? Deixa eu... Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Ou seja, olha o peso que isso aqui tem. Aí tem professor que fica falando que não, que a citação não tem valor, não tem peso. Detalhe, quando a gente avalia isso, a gente vê justamente na questão da competência e uma das coisas que eles prezam, ó, repertório sociocultural produtivo. Tá aqui. E se você não faz isso, você já perde ponto. Aqui no segundo que você recebeu 160 pontos, não teve repertório sociocultural. Então nós vamos ver tudo à risca, respondendo várias perguntas que tem aqui na cartilhazinha. Então, turma, isso aqui vai dar um norte legal para vocês. Ok? Podem perguntar, intervir a hora que vocês quiserem. Pode perguntar aí pelo microfone mesmo ou pode usar o chat. Ok? Então, deixa eu ver o número de participantes. Espera aí. Certo, aqui para nossa apresentação. Deixa eu olhar aqui. Opa, um número considerável, 17. Gostei de ver. Beleza. Então, galerinha, foco. Primeiro, aqui nós, para quem entrou um pouquinho depois, nós vamos destrinchar a cartilha de redação do Enem, documento oficial do próprio Enem, em que ele dá dicas, orientações e explica todas as exigências do próprio Enem. Então não tem para onde correr. É isso aqui. Caro participante, você está se preparando para realizar o Enem 2019? A gente vai esquecer essa data aqui por enquanto, porque não é esse o foco. Foi o último que eles disponibilizaram, né? Então a gente trata para o Enem 2020. Constituído por 4 provas objetivas e uma prova de redação. Então, aqui, ó. Aqui, desse lado, dessa tabela aqui, são as questões relativas ao campo contextual. Contexto que vai conter na tua redação. E aqui, ó, a estrutura que eu coloco para vocês, né? Aqui a estrutura. Isso aqui, gente, não fui eu que elaborei, não sou eu que estou colocando porque tem que colocar. Não, isso aqui é do próprio INEP. Não sou eu que elaborei, que criei ou estou enfeitando, não. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal. Olha aqui, ó, foco. Vocês vão ver que durante essa aula, esse material aqui, ele vai abordar muito isso. Escrita formal da língua portuguesa. E vocês vão ver que nos exemplos, tá? Que se der tempo a gente trabalha esses exemplos, tá? Se a gente não conseguir hoje nesse primeiro momento, a gente termina na outra. Mas os exemplos de redação, em nenhum deles tem primeira pessoa. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto, que respeite os direitos humanos. Tá? Aqui eu tenho tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Só que, como eu ensinei para vocês, ó, quando a gente percorre esse caminho bem aqui, ó, alguns professores ensinam, algumas instituições, em alguns casos, eles pedem que o aluno coloque logo a tese na introdução. Nós já conversamos sobre isso. Nem sempre, depende muito do assunto. Às vezes eu nem peço muito que coloque na introdução, porque eu prefiro fazer um caminho com um breve histórico, uma citação, dados, estatísticas e por aí vai. E aí ele pode colocar se ele quiser, mas ele quer porque quer colocar na introdução. Então coloca nas últimas linhas da introdução.
Aí depois partimos para a argumentação, né, argumentos, e a proposta de intervenção, que é uma proposta de intervir, né, uma forma de agir, de atuar para justamente amenizar o problema. A gente fala solucionar, mas é meio complicado essa questão de solucionar. A seguir, vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o processo de avaliação. Eita, o que é legal. Primeiro, quem vai avaliar a redação? O texto produzido por você será avaliado por pelo menos 2 professores, de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Beleza. Como a redação será avaliada? Os 2 professores avaliarão seu desempenho de acordo com os critérios da tabela a seguir. Estas são as competências. A redação de vocês será avaliada de acordo com essas competências. Ok? Turma, conseguem ver aí claramente? Sim. Ó, Sim. ok. E o som, gente, tá bom também, né? Tá. Ok. Aí vocês vão notar, eu tenho competência 1, competência 2, competência 3, 4 e 5. Só que dentro dessas competências ainda tem uma coisinha mais específica. Cada uma dessas competências, olha, cada uma vale 200, né? 200, 400, 600, 800, 1000, porque 5 vezes 200 dá 1000. Só que os corretores eles não vão avaliar logo assim, gente. Ah, errou aqui, 200, não sei o quê. De olhômetro, não. Daqui eu faço um caminho de 0 a 200, aqui outro de 0 a 200, beleza. Só que entre esse 0 a 200, eu tenho 6 notas para atribuir, para escolher uma das 6. Por exemplo, você pode tirar 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Uma das notas. Eles vão fazer isso para todos esses aspectos. E aí vai dizer o que te leva a tirar 200 da competência 1, o que te leva a tirar 160 e por aí vai. Na competência 2. E aí tem como você identificar. Porque tu vai saber um detalhezinho que fez com que tua nota decrescesse ou que subisse, né? Então, vocês têm que estar antenados. Por quê? Porque já vai ser legal. Quando tu faz o Enem, já vai passar aquela angústia, porque se tu tem noções de competências, onde é que tu melhorou, onde é que tu errou, tu vai ter uma ideia de, minha nota mais ou menos vai estar na casa do, vamos supor, 700, 800, por aí você vai saber. Então, competência 1. O que ela avalia? Demonstrar o que ela preza. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. É isso que eu digo para vocês, ó. Isso aqui é o famoso repertório sociocultural. Conceitos das várias áreas de conhecimento. É aí que entra aquela história de você aplicar aqui filosofia, biologia, geografia, história, religião, cultura, seja lá o que for. Diferentes áreas para englobar, né? Para já agregar aqui valores à sua redação. As citações vão ter um peso aqui. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E aqui entra aquela história dos conectivos, bem articulados, tá? Para construir a argumentação. O Enem mesmo, nessa cartilhazinha aqui, ele fala muito sobre os conectivos. Sobre portanto, entretanto, assim que, já que, para. Competência 5, essa eu acho mais tranquila, porque ela tem, de certa forma, um modelo a ser seguido, e aí não foge, é meio que padrão. Então, fazer a proposta de intervenção não tem essa dificuldade toda quando você pensa. Porque eu vou pegar os modelos aqui também, colocar para vocês, e aí vocês vão ver justamente nesses modelos que tem como você seguir ali, ter como espelho aquilo ali para seguir. Muito interessante mesmo. Então, não tem erro, Tom. Tá? As que realmente, de fato, bagunça um pouquinho essa vida de vocês, são as competências 3 e 4. 3 e 4. Certo? Então, é interessante porque depois eu vou fazer um esqueminha também. Tá? Só no começo tem muita coisa. Eu vou fazer um esqueminha para a gente ter uma ideia de onde você se encaixaria, de onde vocês se encaixariam com relação às notas. Aí tu já tem um entendimento. Olha, porque eu fazendo as perguntas para vocês, olha, quem se garante nessa bem aqui? Quem tem uma certa dificuldade? Então a gente já tem uma ideia de mais ou menos a pontuação que você poderia atingir. Agora, professor, eu sou ruim em todas. Aí é complicado, mas se resolve. Como será atribuída a nota à redação?
Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das 5 competências. A soma desses pontos comporá a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1.000 pontos. A nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos 2 avaliadores. O que é considerado discrepância? O que é discrepância? Considera-se discrepância quando as notas atribuídas pelos avaliadores diferirem no total por mais de 100 pontos. Por exemplo, um dá 700, outro dá 800. 100 pontos, gente, é muita coisa. Obtiverem diferença superior a 80 pontos em qualquer uma das competências. Vamos supor, de repente, um avaliador na competência 1 ele deu 160. Aí o outro, não, pega 60 não é legal. Botar 120, a outra pegou deu 200. Então, deu 80 pontos a diferença. Então, tem algo errado nessa avaliação. O que se faz? Qual a solução para o caso de haver discrepância entre as duas avaliações iniciais? A redação será avaliada de forma independente por um terceiro avaliador. Chama-se um terceiro avaliador. A nota final será a média aritmética das duas notas totais que mais se aproximarem. E se a discrepância ainda continuar depois da terceira avaliação? A redação será avaliada por uma banca presencial composta por 3 professores que atribuirá a nota final do participante. E aqui, turma, o que é interessante, vamos falar bastante disso aqui. Quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação? Vou tirar dessa imagem, porque, peraí, para cá. Deixa eu vir para cá, pronto. Quero vir bem aqui, deixa eu minimizar isso aqui, eu quero vir aqui para a tela, não, bem aqui. Vou minimizar isso aqui, eu não quero que vocês olhem aquela partezinha ali. Certo. Beleza, todos aqui direitinho. Legal. Turma, fazer uma pergunta para vocês, tá? Tem vários aqui. Deixa eu colocar numa página aqui. Deixa bem aqui, não. Pronto. Turma, eu gostaria que vocês me respondessem, tá? Gostaria que vocês me respondessem a seguinte questão. Não, vou fazer melhor. 3 exemplos. Eu quero que vocês me deem 3 exemplos do que pode zerar uma redação. Me digam 3 fatores aí que podem zerar uma redação. Quem poderia me dizer aí, por favor? 3 coisas que vocês... Fugir do tema. Fuga ao tema. 1. Mais 2 agora. Copiar o texto do caderno de... Como se fala? Do caderno de questões. Agora sim, depende desse copiar. Tem a questão copiar integralmente e tem a questão copiar parcialmente. E aí? Qual que zera, qual que não zera, qual é que... Rasgar a folha também zera. Ninguém nunca tinha pensado nisso. É verdade. E aí, turma? Não colocar os 2 dedinhos antes. Não é bem isso. Escrever infringir os direitos humanos. Direitos humanos. Rabiscar a folha da redação. Também. Tô só ouvindo aí. Não colocar as informações, por exemplo, você vai fazer uma citação e você não coloca de onde você tirou aquela citação ou alguma coisa assim. Zera? Gente, não. Já zera. Não, gente, vocês estão muito rígidos, eu tô até com medo agora. Vocês aqui já estão zerando tudo. Criticar o governo. Pois é. Já tô... Olhar com a cara feia pro fiscal, zera. Olhar para amigo do lado também. Criticar o governo, não. Já tô preocupado. Vocês já estão zerando aí por conta própria. Não, me zanguei, não gostei. Eu mesmo quero me dar 0. Não, gente, então vamos lá. Não é vocês mesmo já estão se dando 0 aí a toda direita, gente. Tem alguns critérios. Proposta de intervenções inviáveis. Não, mas isso não vai zerar, não, gente. Tá? Ultrapassar as 30 linhas também zera? Zera. Pronto. Então vamos aqui, ó. Quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação? A redação receberá nota 0 se apresentar uma das características a seguir. Fuga total ao tema. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Olha, vocês lembram que eu bato muito nessa tecla com vocês? Falo muito sobre isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou entrar aqui no Imagine, tá?
Vou entrar aqui, vou botar só imagine, porque senão ele vai me levar para as outras disciplinas. Eu quero só redação, que é para ter mais de redação. Deixa eu ver aqui. Eles deram uma atualizada. Perspectivas e desafios do Enem digital, coronavírus, impacto da pandemia na economia, habilidades. Interessante. Aqui já foi dia 20. Então vamos ver aqui. Olha, atualizaram legal. Mas eu quero um modelo de redação. Pronto, eu vou pegar no meu. Eu vou deixar aqui, porque só pra gente ter uma licençazinha, eu vou colocar bem aqui o tema suicídio. Pronto. Que eu tirei dessa conversa, e nós temos outros modelos exemplares de redação também. Aqui eles colocam os comentários de cada trecho, né, de cada parte da estrutura. E aí nós temos a reescritura. Eles fazem uma reescritura, redação exemplar, reescritura. Tá? Deixa eu pegar isso aqui tudinho. Acho que 14 tá bom. Tá. A redação, ela segue um padrão, tá? Deixa eu ver se eu... Não, 14 acho que ainda fica grande para a folha, não. Vai ser 12 mesmo. Pronto. E eu vou reduzir aqui as... Pronto, beleza. Ver se eu consigo... Certo. Certo. Tá aqui a redação exemplar. Bem aqui, ó, é a distribuição da redação, certo? Eu vou dar um espacinho aqui, certo? Assim. Aqui, outro fator, assim. Bem aqui, em primeiro lugar, assim. E aqui, nota, iniciando assim. A redação de vocês tem que ficar nesse formato, tá? Chegar o mais próximo possível da margem aqui o espaço, até um espaço até grande, né? Por questão digital, tem que ser assim, ó. Espaço bem grande, dois dedos. Aqui eu acho que já ficou, eu sei que ficou um pouquinho mais da conta, deixar bem aqui assim. Para fazer de conta que não é digitado, é manuscrito, certo? Então a redação de vocês tem que ser esse formato. Todo mundo ciente, assim mesmo no caderno. Dou o espacinho, 2 dedos depois da margem e aproveito o máximo que eu puder da margem aqui do final. Estão olhando aqui, ó, tudo direitinho. E o que acontece? Então, olharam aí, bonitinho, né? A estrutura que é o modelo de redação exemplar. Só que, turma, bem aqui, ó, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Eu gosto muito de falar sobre isso. Por quê? Tem gente que teima. Essa cartilha, ela fala inúmeras vezes sobre essa estrutura dissertativa argumentativa. Vocês vão ver o tanto de vezes que ela cita a preocupação. Porque é um tipo textual e tem que ser respeitado. Olha só, aí esse formato, né? Essa formatação é desse jeitinho que tem que ser a redação de vocês. Espacinho depois da margem aqui inicial, 2 dedos, tá? Aqui também, do outro parágrafo inicial, outro. Uma redação com 4 parágrafos. Agora, papai, se vocês fizerem isso bem aqui, ó. Pronto. Já era a redação de vocês. Olha essa estrutura bem aí, ó. Já era. O jeito que ela ficou. Parecendo assim uma centopeia. Parecendo uma poesia. Parecendo o quê? Eu disse parecendo uma centopeia. Uma poesia. É, uma poesia, tá certo. Uma forma de versificação à poesia. Fez isso aqui, galerinha, já era. Redação é zerada na mesma hora, sem dó nem piedade. Então, vocês não podem fazer isso. Jamais. Nem de brincadeira. Ok?
Certo, então voltando para a estrutura correta. Pronto. Vamos lá voltar para nossa cartilha. Extensão total de até 7 linhas. Se você fizer menos do que 7, já era. Cópia integral de textos da prova de redação e do caderno de questões. Copiou, papai? Jaz. Integralmente. Porque ele fala também aqui nessa cartilha, né, que se você copiar parcialmente, o que você copiou será desconsiderado. Não contará como linha. Então, não há necessidade de copiar de jeito nenhum, né? Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. Impropérios significa queixas, reclamações e protestos. O que acontece? Você também tem alguns alunos que têm essa mania de colocar um pontinho assim do lado para começar. Pega a redação todinha, né? E coloca pontinho. Ou então confere, bota os números do lado. Gente, se você colocar os números do lado ou colocar pontinhos antes de começar cada linha, já era, papai. Deixando bem claro aqui, ó. Isso aqui, ó, nota 0. Quais são as razões para se atribuir nota 0? De novo aqui, ó, 0. Se vocês fizerem isso. Então, nada de números, sinais gráficos fora do texto sem função. Claro, você pode ter números no texto, mas com função. Tanto por cento da população, estatística, seja que for. Agora tu vai colocar do lado conferindo. Então, um número jogado do nada. Já era. Pontinhos assim, ó. Já era. Temos aqui a famosa parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Isso aqui é interessante. Vai ser tratado depois que a gente terminar essa parte aqui dos itens que zero. E logo a seguir, já a primeira coisa que ele vai trabalhar, tá? Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Aí vocês vão entender, vai ser interessante. Assinatura, nome, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para assinatura do participante. Ou seja, tem lugar para assinar. Não precisa chegar lá no final colocar nome, apelido, assinatura, nada disso, tá? Assina só onde tiver para assinar, que tem lá o espaço. Texto predominante ou integralmente em língua estrangeira, fazer a redação em inglês, aí também tu quer forçar. Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Então, aí você fez o rascunho. E aí, nessa de fazer o rascunho, você pega, esquece de passar para a folha, a pessoa acha que vão avaliar. Eles nem olham a folha de rascunho, gente. Ok? E aqui nós temos a parte que trata do que são partes deliberadamente desconectadas do tema proposto. São trechos como reflexões sobre o próprio processo de escrita. Vocês lembram quando a gente fala sobre a questão da metalinguística, que é falar do texto utilizando o próprio texto? Pois é, tá bem aqui, ó. Então, o aluno acaba falando do texto utilizando o próprio texto. Isso aqui, ó, que às vezes o aluno, professor, às vezes tema, quando o aluno coloca diante do exposto, de acordo com o que foi visto acima, de acordo com o que foi explicitado durante o texto, o que foi visto no texto. Turma. De acordo com o tema proposto. Exatamente. Isso aí é uma parte desconexa, é uma parte deliberadamente fora. Ó. Função metalinguística. Certo? Turma. Antes da gente entrar bem aqui, voltar para cá, é o seguinte. Antes que eu me esqueça. Acabou de dar o aviso, nós temos menos de 1 minuto. O que acontece? Foi aconselhado, que vai cair o aplicativo, foi aconselhado que quando caia, a gente aguarde 5 minutos para retomar. Por quê? Porque o vídeo ele faz uma conversão para poder ficar salvo, né? Que depois ele é adicionado ao YouTube. Então, se coincidir de não terminar a conversão, vai dar um probleminha. Então, quando cair, nós temos menos de 1 minuto, a gente retoma para cá com 5 minutos. Vocês marcam 5 minutos e, por favor, todos retornem. Eu não quero ninguém sem retornar imediatamente, tá? Então, todos cientes. Vai cair agora a conexão por conta do Zoom, que ele